O caso que vamos relatar hoje teve repercussão nacional nos Estados Unidos, gerando grande comoção devido à crueldade dos acontecimentos. Sejam muito bem-vindos ao canal Atroz. A história de hoje é sobre os assassinatos envolvendo a família Watts, ocorridos em agosto de 2018 nos Estados Unidos. A família morava no estado do Colorado e era composta pelo casal Shanann e Christopher Watts, e suas duas filhas, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3, formando uma família perfeita. Shanann costumava compartilhar sua vida nas redes sociais, com momentos felizes em família, brincadeiras com as crianças, e tanto ela como Chris se mostravam pais exemplares e muito amorosos. Ela estava grávida pela 3ª vez e compartilhou um momento em que conta ao marido, que fica muito feliz com a notícia. Shanann diversas vezes mencionava o quanto era feliz com seu casamento e o quanto amava seu marido, referindo-se a ele como a melhor coisa que teria acontecido em sua vida. Ela era divorciada, e no seu primeiro casamento tiveram uma experiência ruim, o que a deixou muito abalada. Algum tempo depois, ela descobre ter lúpus, uma doença autoimune, e quando conheceu Chris através do Facebook, estava iniciando seu tratamento. Então, ele a acompanhava nas consultas e estava sempre presente, mostrando-se muito interessado por ela, o que aproximou os dois e fez com que ela se apaixonasse por ele. Algum tempo depois, eles se casaram e saíram de sua cidade natal para morar em Frederick. Shanann era uma mulher muito determinada, bem-sucedida nos negócios, se orgulhava de ter conquistado sua casa sozinha, quando ainda bem jovem. Ela trabalhava com marketing para uma empresa. Então, no dia 10 de agosto, ela faz uma viagem para um treinamento, junto com sua amiga Nicole, deixando suas filhas aos cuidados do pai. No dia 13 de agosto, quando retornando da viagem, Nicole a deixa em casa por volta das 2 horas da madrugada. Sua chegada é registrada por uma câmera que ficava em frente à casa, gravação que posteriormente seria recuperada pela polícia. Na manhã do mesmo dia, Nicole liga para sua amiga diversas vezes e, sem sucesso, vai até sua casa, onde vê seu carro na frente. Mas como não é atendida, resolve então chamar a polícia. Com a chegada da polícia na residência, se inicia a investigação do sumiço de Shanann e suas filhas. Chris chega pouco tempo depois e ajuda a polícia a revistar a casa. Ele fornece algumas informações sobre elas e menciona que Shanann teria deixado o celular, o que era muito estranho, já que ela não costumava fazer isso. Quando o telefone é ligado, começam a chegar várias notificações de chamadas e mensagens, inclusive de Chris, que mais cedo, por volta das 7 horas da manhã, teria tentado contato com sua esposa, também sem sucesso. Alguns vizinhos, em conversa com o policial, comentam o quanto Chris está estranho e agitado, e que ele não costumava agir daquela forma. O policial responde ser compreensível sua postura, afinal, ele estava passando por uma situação muito difícil com o sumiço de sua esposa e filhas. Eles assistem à gravação da câmera que ficava em frente à casa do vizinho, onde é possível ver Chris saindo para trabalhar por volta das 5 horas da manhã. No dia seguinte, a polícia entra em contato com Chris, pedindo mais informações para divulgar alertas. Chris é entrevistado por alguns jornais e diz que espera que Shanann esteja em algum lugar seguro com as crianças. Ele é questionado pelos policiais se teria acontecido algum desentendimento ou discussão, e ele diz que é apenas uma conversa emocional e que quer muito que elas voltem para casa. Começa então o interrogatório de Chris, onde a polícia pede mais detalhes sobre a conversa que ele teria tido com a esposa. Ele diz que teriam conversado sobre o casamento. Antes de fazer a viagem a trabalho, Shanann e suas filhas haviam passado algumas semanas na Carolina do Norte, visitando sua família, e Chris teria ficado trabalhando, cuidando da casa e treinando musculação, mas encontraria as 3 na última semana de viagem. O policial menciona o fato de Chris ter perdido peso e estar muito bem fisicamente, e o questiona se isso não teria sido motivado por alguma outra mulher. Ele responde que nunca traiu sua esposa. No tempo em que ficou sozinho, Chris admite para a polícia que havia conhecido pessoas, e tudo o que estava acontecendo o fez pensar em seu relacionamento.
Ele disse que já não existia mais paixão entre eles. O casamento havia esfriado. A conversa com Shannon teria sido sobre isso, e os dois teriam ficado muito emotivos. Após mais alguns questionamentos, Chris faz o teste do polígrafo. No interrogatório de Nicole, amiga de Shannon, ela dá mais detalhes sobre o relacionamento deles e alguns desentendimentos de família. A família de Chris não gostava de Shannon. Sua sogra e cunhada diziam que ela era muito autoritária e que havia tirado Chris de perto delas. Chris e Shannon, ainda de acordo com Nicole, estavam tendo vários desentendimentos nas últimas semanas. Ele não atendia às ligações, nem ligava para falar com as filhas, o que acabou deixando Shannon muito chateada, aumentando cada vez mais o conflito entre os dois. Na semana em que Chris esteve na Carolina do Norte, Shannon conversava com as amigas sobre o fato de ele estar estranho e ter perdido o interesse por ela, e que quase não conversavam. No terceiro dia de desaparecimento, Chris faz o teste do polígrafo, e não passa. Ao ser pressionado, admite estar traindo sua esposa, mas afirma que de forma nenhuma a teria ferido. A mulher com quem ele estava se relacionando era Nicole Kessinger, de 29 anos, a qual havia conhecido cerca de 2 meses antes do desaparecimento de Shannon. Durante o tempo em que Shannon esteve na Carolina do Norte, Chris e Nicole se encontraram inúmeras vezes. Nicole, em depoimento, confirmou as informações. Chris teria dito a ela que estava no meio de um divórcio, resolvendo apenas questões financeiras com a esposa, mas que não sabia que Shannon estava grávida e que estava assustada com o desaparecimento delas, assim como todos. Chris, sob pressão para esclarecer os fatos, pede aos policiais para conversar com seu pai e começa a contar a ele a suposta verdade. Disse que com o pedido de separação, Shannon teria perdido o controle e matado suas filhas estranguladas, e que diante daquela cena teria ficado com muita raiva e matado sua esposa da mesma forma. Em seguida, conta aos policiais onde estavam os corpos, as crianças em um poço de petróleo, na plataforma onde trabalhava, e Shannon enterrada nos arredores do mesmo local. O seu relato não convence os policiais. Para eles, Chris teria criado uma nova vida, e para poder desfrutá-la, teria que se livrar da antiga, e isso incluía matar a esposa e as filhas. Algum tempo depois, com a informação de que poderia pegar pena de morte, ele acaba confessando e contando os detalhes do ocorrido. Na manhã do dia 13 de agosto, Chris fala para Shannon que não a ama mais. Ela, no calor do momento, responde que ele nunca mais veria os filhos novamente e pede para que ele saia de casa. Ele então a segura e a estrangula até a morte. Bella, a filha mais velha, entra no quarto do casal e pergunta sobre sua mãe, que estava deitada de bruços na cama. Ele então pega Shannon enrolada em um lençol e a coloca junto com as filhas na caminhonete. As meninas perguntam pela mãe novamente, e ele responde dizendo que ela ficaria bem e segue com elas para a plataforma de petróleo. Durante o trajeto de mais ou menos 45 minutos, as meninas estavam abraçadas, uma no colo da outra e por vezes cochilavam. Quando chega à plataforma, pega primeiro sua filha Celeste, cobre seu rosto com o cobertor que ela carregava e a sufoca até a morte. Bella pergunta o que aconteceu com sua irmã, e ele então a segura e tira sua vida da mesma forma. Posteriormente, Chris relatou que todos os dias ao fechar os olhos, ainda podia ouvir as últimas palavras de Bella. "Papai, não!" Após colocar os corpos das meninas no tanque de petróleo e enterrar o de sua mulher próximo dali, ele faz algumas ligações, cancela as matrículas das meninas na escola, contata um corretor de imóveis para tratar sobre a venda da casa e conversa com Nicole, fazendo planos para o futuro dos dois. Qual o limite da maldade humana? Se Chris estava infeliz, por que apenas não se separou de sua esposa ao invés de eliminar e descartar sua família como lixo? Com a confissão, Chris foi condenado à pena de prisão perpétua pelos assassinatos de Shannon, grávida de 15 semanas, e de suas filhas, Bella e Celeste.